Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos com declarações do Ministério da Defesa da Rússia sobre suas atividades na linha de frente. Dessa vez, eles disseram que suas forças capturaram a cidade de Kurakov, que fica a cerca de 32 quilômetros ao sul de Pokrovsk, que, como sabemos, é um importante centro logístico ucraniano. Essa conquista, gente, depois de semanas de resistência ucraniana, poderia acelerar os avanços russos na região de Donetsk. Além disso, a Rússia afirma ter tomado o controle de Dakensk, outro assentamento estrategicamente localizado. Mas será que esse avanço realmente consolida uma posição de força para Moscou? Bom, a resistência ucraniana continua firme, segundo relatos do grupo de forças Cortesia. Bom, dito isso, vamos às alegações do outro lado sobre suas atividades no conflito. Como sabemos, nos últimos meses, Kiev conseguiu estabelecer uma presença na região russa de Kursk, o que eles consideram que pode trazer alguma moeda de troca importante em possíveis negociações de paz. E nessa linha, vemos às vésperas da chegada de Trump à Casa Branca, mais uma vez a aposta em Kursk ganha força. Como temos visto, uma nova ofensiva ucraniana na região de Kursk está em andamento. Bom, a Rússia declarou que frustrou a tentativa de avanço perto de Berdim, mas, segundo algumas fontes, um novo ataque ucraniano pode estar a caminho. Bom, eu citei Kiev, mas as duas partes estão de olho nas mudanças políticas que virão após o 20 de janeiro. O major-general russo Apiti Alaudinov, comandante de uma unidade chechena, deixou claro que a situação ainda é bem fluida. Ele sugeriu que novos ataques ucranianos são esperados em outras direções estratégicas. Sobre isso, o analista militar Franz Stefan Gadi chamou atenção para a estratégia ucraniana. Ele comentou algo como: "Acho que ainda não vimos o principal impulso dessa ofensiva. Por enquanto estamos falando de ataques pequenos, com ganhos limitados, mas pode ter muita coisa vindo por aí." Ele também mencionou que é cedo para dizer se Kiev vai conseguir abrir outro eixo de avanço, mas é algo que tem que ser observado. Analistas ocidentais continuam sugerindo que mais de 11 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a região de Kursk para apoiar as forças russas. Mas, como sabemos, a Coreia do Norte e Moscou nem confirmam nem negam essa história. Enquanto isso, Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que mais de 1.000 soldados norte-coreanos já teriam sido mortos ou feridos. Nós vamos ver mais à frente que Zelensky tem outros números. Agora, e como os aliados de Kiev têm reagido? Bom, os Estados Unidos, a União Europeia e a Grã-Bretanha reforçam o apoio à Ucrânia. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, deixou claro, dizendo que a Ucrânia tem o direito de se defender e esse direito se estende além de suas fronteiras. Segundo ela, forças russas que atacam a partir de Kursk são alvos lícitos. Bom, por outro lado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos reafirmou o compromisso de fortalecer a Ucrânia no campo de batalha, dizendo que vai usar todos os recursos autorizados pelo Congresso. E a Grã-Bretanha disse que vai apoiar Kiev pelo tempo que for necessário. Bom, e agora falando do futuro próximo, um ponto que não dá para ignorar é o impacto da política nos Estados Unidos. Trump vem com essa promessa de que vai acabar com a guerra rapidinho. Agora, gente, interessante mesmo foi a França. Eu acho que eles andam conversando com o Trump, porque a fala de Macron deve ter deixado Zelensky meio desconfiado das intenções de um de seus mais vocais apoiadores. Isso mesmo, o presidente da França fez uma declaração importante hoje, segunda-feira, sugerindo que a Ucrânia precisa ter uma posição mais realista em relação às questões territoriais. Ele disse isso durante uma conferência anual para embaixadores franceses, onde compartilhou a estratégia do país para o ano. Bom, vamos entender o que está por trás dessas palavras. De acordo com Macron, e foi a primeira vez que ele seguiu essa linha, tá? Kiev talvez precise considerar algo além de simplesmente retomar todos os seus territórios ocupados pela Rússia. Bom, não é uma declaração qualquer, né, gente? Até então, Macron era um dos que mais apoiavam as reivindicações de Zelensky. Agora vejam só o que ele disse. Os ucranianos precisam ter uma discussão realista sobre as questões territoriais, e só eles podem fazer isso. Os europeus estão focados em construir garantias de segurança que serão de sua responsabilidade. Ele também destacou o papel dos Estados Unidos nesse cenário, hein? Para ele, será de Washington a tarefa de convencer a Rússia a sentar na mesa de negociação. No entanto, ele não quis minimizar o papel do continente e disse que nenhuma solução será viável sem o envolvimento direto da Ucrânia e da Europa. Mas calma aí que ele não disse que estava abandonando o barco, tá? Falou sobre a necessidade de os aliados da Ucrânia continuarem garantindo apoio suficiente para que Kiev possa chegar às negociações em uma posição de força. Porém, ele não anunciou nenhum compromisso novo de ajuda. Sobre a promessa de Trump de acabar rapidamente com a guerra, Macron disse que não vai haver uma solução rápida e fácil. E aí, vocês concordam com ele?
essa colocação de Macron acaba levantando muitas questões. Como a Ucrânia e seus aliados vão reagir a essa ideia de abrir uma discussão realista sobre territórios? Bom, se há uma convergência entre Zelensky e Macron, é o fato de que os dois afirmam a importância dos Estados Unidos para resolver o problema. É claro, embora tenham atribuído papéis diferentes, tá? Os dois reconhecem tacitamente que a Europa sozinha não seria capaz de solucionar o problema. E para isso, Zelensky afirma que espera se encontrar com Trump logo após sua posse. Ele disse isso e muito mais em uma entrevista ao podcaster Lex Fridman, que foi postado no domingo. Segundo Zelensky, os ucranianos estão contando com Trump para pressionar Moscou a encerrar a guerra. Ele também alertou que, se Washington decidir sair da OTAN, a Rússia pode escalar ainda mais seus movimentos na Europa. Zelensky usou entrevistas de 3 horas publicadas no YouTube para reforçar o apelo à adesão da Ucrânia à OTAN. Ele destacou que um cessar-fogo sem garantias de segurança para Kiev só daria à Rússia tempo para se rearmar. Ele acredita que o governo de Trump tem um papel importante e defende uma abordagem de paz através da força. Veja só o que ele disse: sem os Estados Unidos, garantias de segurança não são possíveis. Falo daquelas garantias que podem prevenir a agressão russa. E mais, Zelensky também deixou implícito que os aliados europeus não têm capacidade militar para lidar com essa questão sozinhos. Segundo ele, Putin não tem interesse em negociações sérias e só vai parar se for compelido a fazer isso. Agora, o campo de batalha segue sendo um grande desafio para a Ucrânia. Desde o início da guerra, as tropas ucranianas vêm perdendo territórios no leste, especialmente na região do Donbás. Zelensky alertou que se Trump retirar os Estados Unidos da OTAN, Putin vai destruir a Europa. Gente, diga aí o que você entende de uma fala dessa. Claro que pode ter múltiplos significados e objetivos, mas considerando o senso comum, qual a mensagem que está sendo transmitida? Ele também comentou sobre a necessidade de se reunir com Trump para alinhar uma estratégia contra o Kremlin. Além disso, destacou que os governos europeus precisam ter uma voz nesse processo antes de Kiev sentar para negociar com Moscou. Bom, gente, Zelensky revelou que Trump indicou em uma conversa no ano passado que ele vai fazer uma visita à Ucrânia logo após sua posse. Veja o que Zelensky disse. Ele me disse ao telefone que minha visita será uma das primeiras. E esse assunto é muito importante para ele. Espero que nos encontremos. Bom, outro ponto interessante é que Zelensky mencionou que vai participar da posse de Trump caso receba um convite oficial. Zelensky também, ao longo da entrevista, chegou a estimar que cerca de 3.800 soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos no conflito até agora, mas disse que Pyongyang tem capacidade de enviar muito mais tropas, caso queira. E, mais uma vez, ele superestimou a ajuda recebida pela Rússia em relação à ajuda que recebe da Europa. Segundo ele, a Coreia do Norte forneceu 3,7 milhões de projéteis de artilharia à Rússia, enquanto apenas 1 milhão de projéteis foram enviados pela União Europeia para a Ucrânia no ano passado. Gente, é importante dizer que esses números não foram verificados de forma independente, tá? Bom, mudando de assunto, esse caso envolvendo um soldado israelense no Brasil chamou bastante atenção nos últimos dias. Bom, para quem está por fora do assunto, um soldado acusado de cometer crimes de guerra em Gaza estava de férias no Brasil quando as acusações foram formalizadas contra ele aqui. E o desfecho foi bem rápido. Ele fugiu do país. Esse soldado, que não foi identificado, é acusado de participar da demolição em massa de casas de civis em Gaza durante o conflito de Israel contra o Hamas, mas que tem destruído praticamente toda a infraestrutura urbana da cidade e deixado um rastro de quase 45 mil mortos. A história ganhou força depois que as autoridades brasileiras aceitaram investigar o caso com base em uma queixa apresentada pela Fundação Hind Rajab, uma organização pró-palestina. Eles alegam que esses crimes fazem parte de um esforço maior para impor condições insuportáveis de vida aos civis palestinos, o que, se acontecer, constitui genocídio. O que, se realmente estiver acontecendo, constitui genocídio e crimes contra a humanidade segundo o direito internacional. A fuga do soldado foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, que emitiu um comunicado ontem. Segundo o ministério, o ministro Gideon Sa'ar acionou a pasta imediatamente após o que chamou de tentativa de elementos anti-Israel de investigar um soldado israelense dispensado que visitava o Brasil.
Acompanhado pela seção consular e pela embaixada israelense no Brasil, o soldado deixou o país de forma rápida e segura. O ministério descreveu essa investigação como um ataque anti-Israel e alertou que soldados israelenses devem ter cuidado com postagens em redes sociais que falem sobre o seu serviço militar, pois isso poderia ser usado contra eles. Essa declaração veio depois que o HRF, a Fundação Hind Rajab, alertou online que Israel estaria tentando contrabandear o soldado para fora do Brasil devido às medidas investigativas. Gente, essa situação acabou gerando uma forte reação política. O líder da oposição em Israel, Yair Lapid, criticou duramente o fato de um soldado precisar fugir de um país às pressas para evitar uma investigação, chamando isso de um enorme fracasso político. Ele destacou que a acusação contra o soldado era por ele ter participado de combates em Gaza e questionou como chegamos ao ponto em que os palestinos estão melhor que o governo israelense na área internacional. Bom, gente, não sei se vocês sabem, mas até mesmo o premier israelense está sob investigação do TPI e já existe mandado de prisão contra ele. Isso quer dizer que, caso ele viaje para algum país que seja signatário do Estatuto de Roma, esse país teria o compromisso com o chamado Instituto da Entrega, que é diferente de extradição. É importante lembrar que esses crimes não são apenas imputados a estadistas e comandantes, tá? Mas a qualquer indivíduo que o pratique, incluindo soldados. Um Estado que não cumprir com o compromisso do Estatuto de Entrega, embora possa fazê-lo, ou seja, possa não entregar, considerando a sua soberania, está desrespeitando um princípio geral do direito internacional, conhecido como Pacta Sunt Servanda. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.